E essa semana a gente não teve o trabalho do açúcar. Eu não me lembro quem era que alguém passou em entrevista. Terças-feiras nós temos um grupo que faz o trabalho. Excepcionalmente essa semana a Cida não pôde vir, porque ela estava doentinha. Foi você, perdão. Eu vou te pedir para pegar depois na cantina com as meninas o celular da Cida, porque aí ela coloca no grupo da SOP, e se mais alguém tiver interesse em participar, a gente coloca no grupo, a Cida entra em contato, porque quando acontece uma eventualidade que não é comum, é raríssimo, aí ela avisa, porque nessa semana, infelizmente, não tivemos, mas pede pra Aline depois na cantina, ela te passa, tá bom? Precisa lembrar. Mais um recadinho, a gente lembrar de desligar os nossos celulares aqui na casa, isso é bastante importante, e manter o silêncio antes e depois do trabalho, isso é bastante importante, tá bom? E último recado, não menos importante, no dia 11/10 nós teremos o primeiro evento da nossa casa. É um evento para arrecadar dinheiro, focando na abertura agora burocrática da nossa casa, né? Nós estamos fazendo parte de CNPJ, de conta bancária, tudo mais, e isso aí vale um dinheirinho, né, gente? Então faremos esse primeiro evento e também como uma celebração, né? Esse primeiro evento que a gente já tem pessoas na nossa casa, o grupo todo reunido. Vai ser uma tarde do bingo e pastel, no dia 11/10, é um sábado, das 2 às 6. Teremos pastel, a venda do pastel, teremos bingo, já temos várias prendas e quem também quiser fazer a doação de prendas é muito bem-vindo. E vai ser uma tarde muito gostosa pra gente confraternizar, aproveitar, se divertir, jogar um bingo que aí é divertido também, então fica o convite. R$15 é o convite que dá direito à cartela da rodada principal, que vai ser o melhor prêmio, e um pastel. Na hora terá venda de mais pastéis, refrigerantes, doces e aquelas várias, muitas outras rodadas que teremos. A venda está acontecendo ali na cantina. Quem já quiser comprar antecipado ali na cantina, quem puder ajudar divulgando, chamando, trazendo os amigos, a família, quanto mais gente, mais divertido. Então fica aí o convite. Deixa eu ver se eu falei tudo. Vai ser aqui na rua Floriano Peixoto, só que no número 364, mais pra lá. Parece um sítiozinho assim, é uma casa super gostosa. De festas, né? Não que eles alugam ali. Isso aí, é lindo o lugar, vai ser muito gostoso, aí comporta bem confortavelmente todo mundo. Então a gente está super feliz, ansioso e empolgado, não vê a hora de chegar, conto com todos vocês. É isso. Convidando então a todos que se sentirem confortáveis, podem ir fechando os olhos, vamos respirando fundo, nos desligando das nossas ocupações, das nossas preocupações.
esse momento que estamos, que é só nosso, vamos nos dando de presente um encontro com Jesus. Vamos nos ligando ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nos acompanha, agradecendo a Ele sua presença em nossas vidas, por estar nos acompanhando e nos inspirando a estarmos aqui essa noite. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãe. Vamos sentindo que seu manto azul celeste nos cobre, nos envolve. Sentimos seu colo amoroso, sentimos seu abraço, sentimos nosso coração amolecendo, sentimos que vamos nos preparando para receber as palavras de Jesus que essa noite ecoarão dentro de nós. Vamos nos abrindo como a terra seca, que receberá essas gotas essa noite, para que elas nos fortaleçam e se frutifiquem dentro de nós. E assim iniciamos a nossa preleção com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus. O tema da nossa noite é Jesus no lar. Como fazer para trazer Jesus até o nosso lar? Quase todos vocês que já passaram aí pelas entrevistas e pelas preleções receberam as instruções. Vamos fazer o Evangelho no lar. Né? O Evangelho no lar, ele não é uma prática somente do Espiritismo, mas que a gente estimula muito. O Evangelho no lar, ele vem dos tempos de Jesus. Jesus pregava nos lares. As outras religiões fazem as preces, as novenas, as células, enfim. A prática de levar os ensinamentos de Jesus, a prática de levar a fé, a prática de levar a religião para dentro do nosso lar, é o que a gente gosta muito de estimular. Por que fazer o Evangelho no lar? Por que a gente faz faxina na nossa casa? Para que ela fique limpa, para que ela fique agradável, para que o nosso lar seja um lugar gostoso da gente viver. Não faz faxina ali direitinho para ver se dá para viver nesse lar. Uma semana, 2 semanas o pó incomoda. 3 semanas a aranha já fez dela sua morada. 1 mês, 2 meses está baixando vigilância sanitária, né? Não dá. A gente tem que fazer a nossa faxina com frequência. A gente faz, a gente lava a louça, a gente lava o banheiro, a gente limpa a casa. Às vezes a gente dá uma escorregadinha, tudo bem, a vida é corrida. Mas a gente mantém o nosso lar limpo pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. E o outro lado do nosso lar? Porque o lado material a gente cuida com muito capricho. E o lado espiritual a gente cuida com muito capricho também. Quando a gente chega num centro espírita, numa igreja, num templo, numa sinagoga, em um lugar em que se preza pelo bem, pela palavra de Jesus, pelo amor, pela caridade, seja de qual religião for, a gente não entra e se sente bem. A gente não precisa ouvir nada, a gente não precisa, mas a gente chega, a gente entra. Eu fui conhecer o Santuário de Aparecida, que eu não conhecia. Você entra ali, você sente uma energia, uma coisa assim que... Um abraço. Sem estar ali, sem ter uma missa, o ambiente te acolhe. Né? A gente fala que é um ambiente sagrado, porque é um ambiente em que você sente que existe uma conexão ali com algo maior. Por que não que os nossos lares sejam esse ambiente? Que a gente chegue em casa e fale, ufa, cheguei em casa. Que a nossa casa nos abrace, que a nossa casa nos acolha. Que a nossa casa seja o nosso templo. Nossa casa, o nosso lar, ele precisa ser esse templo em que a gente se sente bem, que a gente se sente em paz, que a gente chega atribulado e o nosso lar nos restabelece, nos
Fortalece. Quem está ali no nosso lar junto com a gente, que sejam nossos companheiros de batalha e não os que a gente batalha contra. E como que a gente faz isso? Por que que a gente faz isso? O lar a gente sabe que é a nossa maior prova. Os nossos companheiros de jornada aí são geralmente os nossos maiores desafios. Não nascemos pai, mãe, irmãos, casamos, temos filhos à toa. Nossas ligações são muito importantes. E o lar é a nossa primeira e grande escola. E o que a gente quer ensinar nessa escola um para os outros? Então, que a gente aproveite os nossos lares e cuide deles para que eles sejam esse templo. E o Evangelho no Lar é essa ferramenta que nós temos para santificar as nossas casas. Né? A gente tem os benefícios do Evangelho no Lar, fortalecer os laços familiares. Quantas vezes a gente dentro de casa só fala com o outro para dar uma patada, para dar uma reclamada, para dar uma coisa assim, ou sobre futilidades, ou sobre problemas, é a falta de dinheiro, é isso, é aquilo, e a gente não tem tempo para um diálogo saudável. O Evangelho no Lar, como uma prática frequente, recorrente, com dia e hora marcada, ele nos obriga, pelo menos uma vez por semana, a gente ter uma conversa saudável no nosso lar. A gente vai fortalecendo os nossos vínculos. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente estuda sobre Jesus juntos, a gente fortalece os nossos vínculos. Quando a gente faz isso com as crianças, perto das crianças, as crianças aprendem. As crianças veem o nosso exemplo. As crianças carregam isso. E eu posso dizer, porque eu fui uma criança de um lar que era feito, ainda é religiosamente o Evangelho no Lar. Desde o primeiro dia que eu estava na minha casa, essa prática existe. Porque para mim, não consigo imaginar uma casa que não tenha o Evangelho no Lar. Então esse é um exemplo que arrasta, né? Hoje faço com a minha filha. Então que a gente leva essa sementinha também para os filhos, para os netos. Eu moro sozinha, eu estou sozinha, ninguém no lar quer fazer. Tem você e seu mentor, já tem 2. Já deu. Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Se está você e está o seu mentor, está Jesus também. Então a gente lembrar que também nada nos impede de fazermos sozinhos, mas que bom quando a gente tem a oportunidade de fazer com mais pessoas. E aí o Evangelho ele nos proporciona então esse diálogo, essa união, esse estudo. O nosso lar se transforma num lugar também de estudo, de práticas cristãs, que a gente reflete sobre o que a gente lê. Porque não é só ler ali mecanicamente, né? A gente vai fazer aqui, inclusive, uma simulação, mas o Evangelho ele tem o objetivo de levar à reflexão, levar à transformação das nossas atitudes. O Evangelho no Lar, ele renova as energias da nossa casa. É nítido, a gente sente a diferença do nosso lar. Um lar mais tranquilo, um lar mais calmo. E o nosso lar se torna um ponto de luz. Né? A gente vê na literatura, no livro Nosso Lar, em alguns outros livros, eles falam, né, que os lares em que é feito o Evangelho, eles se tornam pontos de luz, que a espiritualidade usa esses pontos de luz para os resgates, para os trabalhos. A gente está colaborando também com o plano espiritual. Com toda a nossa vizinhança, a gente está irradiando luz, a gente está fazendo bem, fazendo uma prática dentro da nossa casa de fé. Muito mais importante do que, né, a prática de Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso, mas é uma prática de fé, uma prática de conexão com Deus, com um bem maior. E aí, como a gente vai fazer esse Evangelho, né? Eu vou dar aqui algumas diretrizes para a gente fazer. Sei que muitos já fazem, é sempre bom a gente relembrar. E a primeira coisa que eu gosto de falar é: o Evangelho é para mim. Não é para quem está do meu lado, é para mim. Então eu não vou ler aquela lição e falar, tá vendo? O Evangelho não é para o outro, o Evangelho é para mim. E o fulano tinha que ouvir isso. Não tinha, se ele tivesse, ele ia ouvir lá na casa dele. Se está aqui agora para você, na sua frente, quem tem que ouvir é você. O outro tem que ouvir também, ok, mas ele vai ouvir outra coisa. Porque a gente sabe que se a gente ler 10 vezes a mesma lição, a gente vai ver 10 lições diferentes cada vez que a gente escuta, que a gente lê. Uma coisinha diferente que chama a nossa atenção, um entendimento diferente que a gente tem sobre aquilo. Que é a primeira coisa sobre o Evangelho, tanto o Evangelho no lar quanto o Evangelho aqui,
é para mim. Se eu estou aqui trazendo para vocês, eu tive que passar uma semana estudando, então é muito mais até para mim do que para vocês. Eu precisei ficar muito mais tempo com esse tema. É para quem está ouvindo, não é para o outro. E isso também implica da gente saber como a gente se comporta no Evangelho. Porque o Evangelho é um momento de elevação. O Evangelho é um momento de prece, de ligação com Deus, com Jesus. Se a gente transforma num momento de provocação, de pentelhar o outro, de dar palestra, de dar sermão, de discutir a relação, esquece tudo que eu falei sobre um ambiente elevado, sobre um ambiente purificado. A gente não vai estar trabalhando. Então, naquele momento, é um momento de trégua. É um momento de se conectar com Jesus. E escolher dia e horário fixo. Isso é muito importante para o Evangelho, porque ele tem essa conotação de disciplina. Posso ler o Evangelho todos os dias? Claro. Posso ler aleatoriamente quando eu tenho vontade? Claro. Mas a prática do Evangelho no lar em si, além desses outros dias, é escolher dia e hora fixo, que seja melhor para as pessoas todas que desejam fazer. E que seja um dia que você sabe que naquele dia, naquele horário, é mais possível que você esteja ali. Eu estou fazendo nesse dia horário, mudou minha rotina. Não tem problema, a gente muda, mas qual vai ser o novo dia horário fixo? Por quê? A espiritualidade é extremamente disciplinada e pontual. E nós queremos chamar para o nosso lar, quando fazemos o Evangelho, uma espiritualidade protetora. Os espíritos de proteção, os espíritos de limpeza, o nosso mentor. A gente quer que aquele lar se torne realmente uma reunião de espíritos elevados. E eles são pontuais e seguem ali. Se é domingo às 9 da manhã, domingo às 9 da manhã, que a galerinha vai estar lá em casa a postos para que a gente faça esse estudo. Colocar um jarro ou um copo de água para fluidificar é uma boa prática, e aí ao término a gente toma essa água. Não transformar num ritual, então uma vela, incenso, nada disso, não é um ritual, é um estudo. Então a gente não precisa de nada exterior. Uma água é bem-vinda, mais que isso é desnecessário. A gente faz uma prece inicial de coração, como a gente faz aqui, inclusive na abertura do centro. Cada um que faz do seu jeito. Não precisam ser palavras bonitas, não precisam ser frases decoradas, muito pelo contrário. O que eu estou intencionando para o meu lar? O que eu quero? Eu estou chamando Jesus, estou pedindo auxílio, estou pedindo que ilumine minha casa, posso fazer um Pai Nosso de coração simples e verdadeiro. É muito mais importante do que um monte de palavras que não vão significar nada. Uma leitura breve do Evangelho, e aí a recomendação sempre é: façam em sequência. Façam o Evangelho como um estudo. Começa capítulo 1, 2, 3. Eu já li o Evangelho várias vezes. Posso abrir ao acaso? Pode. Mas se a gente vai começar essa prática, se tem pessoas no ar que ainda não fizeram, vamos fazer em sequência como de fato um estudo. Até porque ajuda a gente não falar: eu abri na lição tal, porque a lição tal era para o fulano. Então a gente está ali, seguindo o estudo. Os comentários são a parte mais importante do Evangelho, porque eu vou comentar o que eu entendi nessa lição, o que me chamou a atenção nessa lição. Para mim, eu quando ouvi essa lição pensei em tal coisa, quando eu ouvi essa lição eu entendi tal coisa. E é esse comentário que às vezes desperta no outro: eu não tinha pensado por esse ângulo, e o outro vai trazer outro ponto de vista. Esse comentário é o que edifica, de fato, o nosso lar. Porque é o momento em que a gente está trazendo para dentro de nós aquele Evangelho, a gente está refletindo sobre ele. A gente repensa às vezes nossa atitude: nossa, eu fiz uma coisa essa semana que foi isso aí, foi legal, ou podia ter feito diferente, deixa eu pensar melhor para a próxima. As preces de encerramento e vibrações. No Evangelho a gente vibra pelo nosso lar, pelos nossos familiares. A gente não vai ficar vibrando por todo mundo, crianças na África. A gente se concentra na nossa família, no nosso lar, naquilo que está sendo feito, para que a gente não disperse a nossa atenção. E um encerramento breve pode ser uma prece, um agradecimento, firmando um compromisso de estarmos ali de novo na próxima semana. Alguns cuidados. Quem tem crianças, como a gente inclui as crianças? São crianças muito pequenas, a gente faz perto delas e torce para conseguir fazer, que hoje é o que eu consigo, Minha filha tem 2 anos, enquanto eu passo o Evangelho, ela pula e grita, mas tudo bem.
a criança crescer um pouco mais, como a gente traz leituras que ela consiga compreender. Ou como eu leio o Evangelho e traduzo em palavras que ela consiga. Aí eu dou um livrinho, às vezes de oração infantil, para essa criança começar a ler junto. Tragam as crianças para junto, para perto. Essa não é uma coisa dos adultos, essa é uma coisa da família toda. Que seja um momento de harmonia. Então o Evangelho não é um momento de briga, de bronca. O Evangelho, se o objetivo é que a gente harmonize, que a gente transforme, é um momento de harmonia. Não é um trabalho mediúnico. Isso é muito importante. Então não é incorporação, não é para conversar, não é para fazer práticas. É um momento de estudo. Eu senti no Evangelho um espírito, uma coisa assim. Se você não está em equilíbrio, procure o centro, procure ajuda. O lar não é lugar da gente fazer essas coisas. Nosso lar não é preparado para isso. A gente não é preparado para isso para o nosso lar. A gente não tem amparo, a gente se desequilibra. Sentir no Evangelho uma presença. Vem aqui na quarta-feira e conversa com a gente. A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar o nosso Evangelho para que ele não se desvirtue em outras coisas que, ao invés da gente acalmar o nosso ambiente, a gente perturba ainda mais. Estou com uma visita em casa. Vira para o Evangelho. A visita não quis. Fica assistindo TV 20 minutinhos que eu já volto e faça o seu Evangelho. Nunca obrigue ninguém a participar do Evangelho. Ninguém. As pessoas têm que participar do Evangelho porque elas querem, se elas querem. Se estou viajando, não estou no lar nessa semana, faça uma prece de onde você estiver, naquele horário que o celular vai tocar, porque provavelmente a gente vai pôr o celular para lembrar. Estou viajando, claro, faça uma prece pedindo licença, né? E pedindo pelo meu lar. E se houve, né, qualquer imprevisto, eu também não pude estar ali, eu faço uma prece, mas a gente evita que isso aconteça ao máximo para a gente firmar de fato esse compromisso. São, assim, algumas dicas simples, imagino que a maioria, né, já faça, mas às vezes é bom a gente lembrar. E quando a gente faz uma coisa também há muitos anos, cai no automático. Às vezes a gente precisa pensar, por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Que diferença está fazendo na minha vida? E aí eu quero fazer um convite, agora eu vou precisar de você, para a gente fazer uma simulação do nosso Evangelho no lar, como uma grande família que somos aqui. Eu já fiz uma prece de abertura, depois eu convido alguém a fazer uma prece de encerramento. Vou convidar quem desejar fazer uma leitura, abrir, ler um trechinho curto, e quem gostaria de comentar. Como a gente faria na nossa casa? Uma leitura curtinha, abrir um texto muito grande, não é um parágrafo, 2 que já dê para entender. Comentários do que entendeu. Ninguém precisa dar palestra, ninguém vai dar aula. É um comentário, até pra gente treinar, porque na nossa casa não é pra ficar dando palestrinha, não. É pra gente simplesmente comentar o que veio no nosso coração. Quem se habilita a ler um trechinho? Eu leio. Aí. Vem aqui, A Aline vai te dar um microfone também, porque senão não sai o áudio no... Fique à vontade. Você não me enxerga. E essa letrinha não ajuda. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. A lei do amor. Maior mandamento. Você vai querer... Isso, não é um trechinho? Pode ler esse primeiro parágrafo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Obrigada. Gostaria de fazer um comentário?
é o essencial do essencial, né? Porque eu costumo dizer que sem Deus nós não somos nada. Que Deus tem um propósito maravilhoso para a vida de cada pessoa. E que eu não posso amar o outro se eu não souber o que é realmente o verdadeiro amor por mim mesmo. Então a gente precisa se descobrir primeiro para poder passar esse amor da forma genuína e pura para o outro. Obrigada, Maria. Quem gostaria de fazer um comentário? Um de cada vez. Alguém gostaria de comentar? Não, ninguém, gente. Um comentáriozinho. Márcia, vamos lá, vai. É para ficar em família? É em família. Pra eu sei que vocês fazem junto pra não perder o hábito. É para ficar a mesma voz. A mesma voz, o pessoal não perceber a diferença. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que eu só posso dar o que eu tenho. E se eu não tenho compreensão do que é amar, eu não posso dar para o outro nada que eu não compreenda, né? E Deus é a essência, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas, embora isso seja muito técnico, mas é exatamente isso. Ele é. Nós estamos, mas Ele é, né? Então eu acredito que a gente aprende muito quando a gente aprende a olhar para dentro da gente, achando primeiro Deus, que é uma parte de nós, né? Nós somos a centelha divina, e depois achando a nós mesmos e conseguindo olhar o próximo com essa mesma dedicação, com essa mesma generosidade. Alguém quer complementar? Quando a gente vai falar no Evangelho no Lar em amor, né, qual é o principal mandamento? Amar. Antes do amor vinha uma lista, né, de coisas que a gente tinha que fazer e não fazer. E Jesus resumiu tudo em amor. A gente só tem uma coisa para fazer: amar. Simples e complexo assim. Porque Ele não nos deu uma lista enorme. Mas se a gente for entender o que é amor, amor é uma lista ainda maior. Amar talvez seja uma coisa que a gente ainda nem é capaz de compreender. O amor, ele é tão complexo que ele ainda é algo que nos escapa. A gente tem exemplos, a gente tem relances de amor. O amor para amigos, o amor pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. A gente sente amor ao longo da nossa vida de várias formas. O amor próprio, tão importante, tão negligenciado, porque a gente ainda não sabe amar. E aí a gente vai aprendendo primeiro a cuidar, a respeitar, a tolerar. A gente tem que dar alguns passinhos para a gente chegar no amor. Quando a gente de fato amar, aí a gente não consegue sentir mais nada ruim. O amor, ele neutraliza tudo de ruim que existe no nosso coração. Jesus era o exemplo maior de amor. Ele não conseguia ficar bravo, ele não conseguia ficar com raiva. Ele não... Quando mataram ele, ele falou o quê? Perdoa, Pai. Ele podia... Se a gente ia falar o quê? Um belo palavrão, ele não ia? Ia, claro que ia. A gente ainda não é Jesus, mas a gente chega lá. Quando você ama tão profundamente como Jesus, nada abala seu amor. Porque o amor a Deus é uma confiança tão profunda de que tudo é como deve ser. Deus é perfeito, sua obra também é. Se as coisas estão como estão, é porque assim deveriam estar. O que me cabe dessa história toda? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar? Ao invés da gente se revoltar com tantas coisas que acontecem, o que me cabe aprender com o que está acontecendo? Porque se está acontecendo, tem um porquê. Deus é perfeito. Se está acontecendo, existe um motivo. E seja qual for esse motivo, qual é a minha parte? A minha parte é aprender a amar. Para eu abrir espaço no meu coração para o amor, aí eu tenho que começar tirando
as coisas, tirando a raiva, tirando o ódio, tirando a vingança, tirando a inveja. Vamos abrir um espacinho no nosso coração para a gente aprender o maior, o único mandamento que Jesus nos deixou. E é isso que a gente precisa refletir nos nossos evangelhos e nos nossos lares, e que a gente leve mais amor para o nosso lar. Que o nosso lar seja um local em que a gente começa a treinar o amor. É o local mais fácil e mais difícil da gente fazer. Tudo é uma grande dualidade, porque o lar é muitas vezes onde a gente mais ama e também a gente mais tem problemas. Nosso lar, e aí quando eu falo lar, não é muitas vezes só a casa, mas se estendendo a toda a família. É o nosso grande desafio. E é também nesse desafio que a gente treina como amar. Que a gente aprende a pedir perdão, que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a dar mais chances, que a gente aprende a treinar a paciência, a treinar a caridade. Então, que a gente leve o amor de Jesus para o nosso lar, que a gente consiga transformar o nosso lar nesse templo sagrado. E ele vá nos fortalecendo. A nossa jornada é de progresso e é de amor. Vamos então, encerrando o evangelho dessa noite. Vamos agradecendo por essas inspirações, por essas palavras que possam ecoar em nossos corações. Que nosso coração possa se iluminar, que o nosso lar possa se iluminar mais uma vez. Vamos imaginando pela porta da nossa casa que uma luz muito brilhante vai entrando. Imaginamos cada cômodo do nosso lar sendo envolvido por luzes coloridas. Nosso lar vai se transformando em festa, em alegria, em aconchego. Vamos imaginando que cada pessoa que está em nosso lar ou em nossos pensamentos, em nosso coração, é envolvida também nessa luz brilhante. Cada um que nós gostaríamos de desejar amor nessa noite, vá recebendo o nosso abraço, o nosso afeto e as nossas vibrações. Vamos vibrando por nós mesmos, que possamos nos envolver em saúde, em paz, que esse tratamento que agora receberemos possa nos trazer o conforto, nos reequilibrando, que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos, e que possamos, ao sair daqui, levar Jesus para a nossa semana, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para onde estivermos, principalmente para o nosso coração. Que assim seja. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para
pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Vamos permanecer em silêncio, já vou chamando para o tratamento. Boa noite a todos. Nesta casa, neste dia, ó Maria, abra as portas, abra os braços para Jesus. Dá entrada todos os filhos da agonia, que recebam teu amor, a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós nesse mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua
tentando compreender o que nos teus olhos pode ver. Aquela mulher na multidão que jamais condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restava algum valor. E ao se perder o teu olhar, o certo haveria de vencer. E assim fiz esta vida retornar aos olhos dela. A quem sempre condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aquele que escolhestes e puseste pelas mãos, geralmente eu não os quero dos pelados. Seja o último. O quê? Cadê essa última música? Eu tinha combinado com a Rosana, aí a gente não sabia se ia cantar no começo ou no fim. Aí resolvemos cantar no fim. Esqueceram, sabe? Eu tava falando pra Mariana, e quando terminar toda a projeção, se interessante ter uma música para se até eles harmonizar O que foi? eu acho que ajuda muito. Muito parece um leite, né? E a turma está participando. E você viu que acaba com isso, né? As pessoas já ficam com isso aí, contando isso, o pessoal até esquece. Você tá bom? Tudo bem? Vem, deixa eu pegar minhas coisas aqui. O que é isso aqui?